Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e dividir realmente esse estudo que Jesus nos proporciona. Ele nos proporciona tanta coisa que é difícil, né? A gente, às vezes, até entender e muitas vezes vivenciar, né? A palestra de hoje ela vai ser mais curtinha porque no final tem um presente das crianças pra gente. Então vai ser uma surpresa, então a gente vai fazer de uma forma mais condensada, tá bom? Ok. Então a gente vai falar sobre a razão de viver com fé na luz do mundo. Esse tema é um tema assim que a gente vai procurar na noite de hoje entender o que é essa razão de viver. Por que viver com fé na luz do mundo? E quem é a luz do mundo, né? Muitos de nós já sabemos que é Jesus. Então, por que viver com fé em Jesus? Esse é um desafio que a gente tem. É um desafio que nós vamos tentar usar da fé, um recurso para nos aproximarmos desse conhecimento, podermos entender, usar a fé da forma que a doutrina nos esclarece, como ela deveria ser, de formas a nos aproximarmos mais do entendimento de que é Jesus, né? O que Jesus significa para a gente e o que esse relacionamento com Jesus pode nos facilitar a realizarmos o nosso propósito, a vivermos em plenitude, a vivermos em comunhão com Jesus e honrarmos a sua presença em nossa vida. Essa palestra, então, ela teve esse bate-papo, né? Palestra é um bate-papo, com base nesses 3 livros. Tem um também que eu acrescentei só uma passagenzinha, que é Viver com Jesus, da Amélia Rodrigues, que também só tem uma passagenzinha sobre isso. Então a gente vai começar falando sobre como que Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, ela fala como que a fé se expressa. A gente ainda não vai falar sobre a definição, mas a gente vai começar pelo essencial. Ela expressa-se mediante a confiança que o espírito adquire em torno de algo. Então, ela está falando que é o espírito. Quando a gente fala de espírito, então está com letra maiúscula, ele está falando da nossa essência, né? O ser divino que nós somos. O ser que fomos criados pelo amor do Pai e para vivermos o amor do Pai. Para podermos nos relacionarmos conosco mesmo, com o nosso próximo, com o mundo, com Deus, com este amor. Quando ele fala em espírito, é algo além da matéria. Então a gente transcende. Então ela expressa na medida que a gente tem a confiança em algo que transcende a matéria, em algo maior. Quando a gente vê essa imagem de uma criança que está vendo um presépio, está com o dedinho lá em Jesus, né? Ela está olhando com carinho. Jesus desperta isso na gente, esse carinho. Essa época do ano que a gente se encontra, a psicosfera da Terra, por nós também nos conectarmos mais fortemente com Jesus nesse período, ela fica mais leve, ela fica mais tranquila. Os desafios vêm e a gente olha de uma forma menos desassombrosa, não que a gente, tá tudo resolvido, mas menos desassombrosa. A gente sai pelas ruas e a gente vê essas luzinhas, eu acho lindas essas luzinhas, esses branquinhos, esses azuizinhos, os verdinhos, eu acho lindo, principalmente os branquinhos, eu acho a coisa mais linda do mundo. Mas a gente está se admirando com uma luz artificial, imagina uma luz natural, né? E quando a gente pensa em luz natural, a gente lembra, olhando para essa criança, com esse carinho que Jesus desperta nela, a gente lembra de uma passagem de Jesus
em que quando ele estava rodeado por crianças, os apóstolos queriam que ele repousasse. Peraí, essas crianças vão perturbar Jesus? Não pode, vamos tirá-las daqui. E Jesus falou, opa, peraí, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então Jesus, a mensagem dele não era temporal, não era daquele momento, era para a eternidade, era para nós. Ele, assim como ela, nasceu uma criança frágil, numa manjedoura, humilde. Ele não foi ali, não está sendo só o início de uma vida, é o despertar de uma nova era. Então, o que será quando Jesus, já na sua maturidade, ele trouxe essa mensagem, trazendo para a gente quem são as criancinhas? Será que são só os pequeninos? Será que também não somos nós? O que ele quer dizer com isso? O que representa as criancinhas? Aí tem duas coisas que a gente pode, de repente, pensar. A pureza de coração das crianças e a simplicidade espiritual. Essas criancinhas, é delas o reino dos céus. Em todos aqueles, então, que têm essa pureza do coração, essa simplicidade espiritual, alcança o reino dos céus. É deles. Aquele reino dos céus que não necessariamente é um lugar físico, né? Mas é um lugar que começa dentro de nós. À medida que nos afinizamos, nos sintonizamos com esta mensagem, né, de pureza de coração, nos agimos com simplicidade espiritual, nos aproximamos dentro de nós desse reino dos céus. E contribuímos também, podemos começar a contribuir com o reino dos céus de cada um de nós, não só o nosso. Quando a gente pensa nas crianças, a gente pensa assim, essas crianças, quando pequenas, principalmente quando crianças, são crianças que elas têm medo, não têm medo de alguma coisa que machuca, que traz dor. Elas são curiosas, elas vão lá botar o dedinho na tomada. Na hora que elas, né, tomam um choquezinho, elas não vão voltar a colocar a mãozinha lá. A gente que fica querendo proteger o tempo todo e não vamos deixar ela passar por aquela dor. Os pais, os avós, agora eu sou avó, então, nossa senhora, é um cuidado de maior coisa. Mas as crianças não querem sentir dor. Mas elas têm uma coisa especial. Elas têm confiança, elas têm fé. Que seu pai ou sua mãe ou a cuidadora estão perto. Para o quê? Para cuidar delas, para proteger. Não é verdade? Mas não é só isso. Eu lembro dos meus filhos, quando pequenos, eles, quando iam para a piscina, pequenininhos, eles usavam aquelas boinhas. Então, eles só entravam na piscina, sabiam que tinham que usar boinhas. Eles tinham esse entendimento. Mas quando o pai estava lá dentro da piscina, as crianças se jogavam sem boinha alguma. E se jogavam, porque sabiam que o pai estava lá dentro da piscina, estava presente, iam resgatá-las. Então elas não tinham medo, elas obtinham coragem para quê? Para viver com alegria, para se aventurar, para experimentar. E isso é a criança, normalmente, ela tem assim. E aí, essa criança vai crescendo. E aí chega um determinado momento que nos tornamos adultos, né? Até antes mesmo de nos tornarmos adultos, a gente continua querendo evitar as dores, os sofrimentos, os desafios, nos assombram. O que é normal, é super normal isso. Mas muitas vezes a gente vai perdendo essa confiança de um pai protetor ali, de uma mãe protetora, de uma cuidadora. Uma coisa? O microfone tá ligado que ela faz um tempo. Tá ligado. Tá ligado, né? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Alô? Aí. Alô? Ok.
Então a gente vai crescendo e a gente se esquece disso. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê a referência? E a gente fica com mais medo. A gente muitas vezes desiste de ousar a ver quais são as soluções que existem para aquele problema. Perdemos a fé. Várias vezes acontece isso. Algumas pessoas vão perguntar, mas por que isso acontece? Umas vão responder, mas é tão fácil você ver o pai, você ver a mãe, você ver a cuidadora, tá ali na sua frente. Mas Deus, a gente não vê Deus, fica tão difícil às vezes, né? Tão distante da gente. Quem somos nós para estarmos nesse planeta aqui de provas e expiações? Em que nível que nós estamos? Será que já somos espíritos puros? Sabemos que o único que teve até aqui no momento foi Jesus. Deus sendo a inteligência suprema, a causa primária de tudo, ou falar aqui pertinho, a causa primária de tudo, ele é a inteligência suprema. Então, bom, pode ser que eu estando assim, né? Talvez não vamos me sentir tão presente assim, apesar de todo mundo estar presente no hálito divino. Estamos presentes nesse amor. Mas muitas vezes a gente ainda com esses nossos olhos materiais, precisamos de uma referência mais forte. Apesar de que para o nosso corpo físico, nós confiamos, acreditamos que o oxigênio está disponível aqui para a sobrevivência do corpo físico. Não é isso? Mas e do nosso espírito? Da nossa mente? Do nosso coração? Como é que a gente trata isso? Aí Jesus não, Deus, sendo essa inteligência suprema, falou assim, já sei, vou mandar um modelo e guia. Eu vou mandar uma referência. E não só isso, eu vou mandar ele bem pequeno, para ver o seguinte, mesmo encarnado, mesmo sofrendo todas as vicissitudes que o corpo físico traz, é possível fazer brilhar a luz, é possível vencer o mundo, é possível viver a minha paz, que é a paz de Deus, porque Jesus e o Pai, ele falou, somos um. Então a paz que Jesus falou, que nos dava, era a paz de Deus. Ele honrava esse relacionamento com Deus, né? Então ele nos mandou Jesus. Então, por que ao crescer deixamos nossa fé adormecer? Precisamos então agora dessa referência. Precisamos entender que Jesus está aqui. Como assim? Como que ele está aqui? Ele não se foi? Ele foi do corpo, né? O corpo físico ele foi. Ele veio concluir a sua missão. Ele foi, mas ele permaneceu aqui. Ele deixou a sua mensagem viva, porque ele vivenciou o amor de Deus, né? Então, como que a gente faz para reverter essa direção? Que muitas vezes nós deixamos, né, o nosso sentido, o nosso pensamento, se encaminhar nessa direção. Então a gente vai encontrar, dando continuação, o que é a fé, agora no Evangelho segundo o Espiritismo, não só a forma de se expressar, mas o que é a fé? Então vamos ler. É o sentimento inato no homem, inato, nascemos com isso, no homem, de sua destinação futura. Nós sabemos que temos uma destinação futura. Não nascemos só para aqui e agora. Temos uma destinação futura. Também a fé é a consciência das faculdades imensas que traz em germe dentro de si. A princípio em estado latente e que ele deve fazer eclodir e crescer através de sua vontade ativa. Então, olha só. Deus nos criou com um propósito. Deus colocou dentro de nós uma semente. São as suas leis, as leis naturais, as leis divinas, para que possamos, através desse sentimento inato, sabendo que tem um destino, temos uma meta, temos um futuro, poder
fala assim, verdade, então eu posso desenvolver essas sementinhas aqui, eu posso expressar essas sementes no meu dia a dia, através dessa possibilidade de eclodir e crescer através da nossa vontade ativa. Então a gente precisa disso. Então isso é uma parte da fé, é relacionada com o que somos em essência. Mas aí a gente vai lá para o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz assim: que consequência se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Opa, peraí. Então a gente não é só um sentimento inato, a gente também tem um sentimento instintivo da existência de Deus. A resposta dos Espíritos é a seguinte: a de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento, se ele não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Com certeza as pessoas falam, tem os agnósticos, tem os ateus. Será que na hora do desespero, de uma tragédia, avião caindo, como é que será que eles lidam com essa situação? Eu acho que lá no fundinho eles também falam assim: ai, Deus me salva, ai, Deus, né? Tem alguma coisa que tem esse movimento. Quando ele fala do princípio de que não há efeito sem causa, é uma oportunidade maravilhosa a gente lembrar de olhar para a natureza. Tudo que não é criação do homem, de onde vem? Essa beleza, a natureza, os animais, as plantas, as flores, a ordem no caos, o equilíbrio do universo com o caos inserido dentro dele. Não é ao acaso. Há de ter uma causa para trazer esse efeito tão maravilhoso. Além disso, ainda no Livro dos Espíritos tem a segunda pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Uau! A gente já acha Deus um pouco distante? Não, falta-lhe para isso o sentido. Mas que sentido é esse que está sendo falado? Aí vamos ver a próxima pergunta. Um dia, será permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Para compreender o mistério da divindade, é porque está compreendendo a natureza íntima de Deus. Aí ele falou assim: quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, então o verá e compreenderá. Então é um processo. Nós ainda não chegamos nesse nível. Então nós ainda não o vemos e não o compreendemos. Um dia, através desse processo de melhoria contínua, de aceitação das leis divinas, do nosso relacionamento com Jesus, conosco, com o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, porque engloba todas as leis, a gente vai começar, então, a ver e compreender Deus. Não é interessante isso? Como disse, é um processo. A gente não precisa chegar e falar assim: nossa, eu hoje já vejo. Não, mas eu já sei. Eu já sei que Deus, pelo menos eu sei, que Deus existe. Eu acredito em Deus. E lembrando que como Deus é a inteligência suprema e nos enviou Jesus, começa a ficar mais fácil, então, esse referencial. Bom, a razão de viver com fé na luz do mundo. Mas na luz do mundo, em Jesus, como é que é isso? Jesus tinha um propósito maior? O que ele encarnou para quê? Que momento que estávamos vivendo na humanidade? Qual era a necessidade de Jesus encarnar se ele é o nosso governador espiritual? O que precisávamos acontecer? Como falamos, precisamos ainda, né? Lembra que a gente ainda não consegue, ainda estamos com os nossos olhos materiais, ainda nos baseamos naquilo que nós vemos. Então Jesus veio trazer para a gente a lei do amor em plenitude. Ele veio mostrar para a gente que mesmo diante da escuridão que às vezes nós vivemos, das dificuldades que estamos sofrendo,
existe uma luz guiando o nosso caminho. Ele não vai trilhar o caminho por nós. Não vai. Mas ele vai nos mostrar, olha, tem uma saída ali. Ó. Será que você está disposto a ir lá? A porta é estreita, não é larga não. Está disposto a ir lá? Está disposto a deixar várias coisas para trás? Mas ele mostra o caminho. E aí ele respeita o nosso livre-arbítrio de trilhar esse caminho. Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então ele traz luz a si mesmo. Ele traz luz a esse caminho para que nós possamos percorrer e chegar até o Pai. Aquele Pai que ainda a gente não vê e não compreende. Mas através de Jesus nós entendemos e percebemos que podemos vivenciar a lei de Deus, a lei do amor em plenitude. Opa, tem que correr. Então Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Foi o próprio Jesus que colocou o rótulo dizendo que eu sou a luz do mundo. É uma identidade. Isso é forte. É muito forte, porque é do mundo. Porque nós podemos ser luzes no mundo. Jesus é luz do mundo. E ele sendo luz do mundo, ele convida a gente, ó, quem me segue nunca andará em trevas. Vocês querem vir comigo? Vocês querem aceitar esse convite? Vocês vão ter a luz da vida. Vocês vão ter a luz do amor. Vocês vão ter a luz da libertação espiritual. Vocês querem seguir comigo? E aí, Jesus deixou bem claro que esse caminho é bonito, mas é árduo. Quando ele trouxe as bem-aventuranças, nesse livro Viver com Jesus, a Amélia Rodrigues nos mostra uma situação na casa de Pedro. Jesus costumava se reunir com os seus queridos daquela época, os mais próximos, fazendo o evangelho na casa de Pedro. E um deles, se não me engano, é Tiago, chegou para ele encantado depois do Sermão do Monte, encantado depois das bem-aventuranças que está dentro do Sermão do Monte, e falou, mas e aí? Como que a gente faz? É aqui? É agora? Uau! Estavam todos animados. E Jesus, então, relembrou o que a gente vê nas bem-aventuranças. Aqui em branquinho a gente vê as promessas, as recompensas, que é viver com fé na luz do mundo. A gente vai alcançar essas recompensas. Possuiremos a terra, seremos consolados, seremos saciados, alcançaremos misericórdia e veremos a Deus. Lembra lá atrás? Veremos a Deus e o compreenderemos. Só que existe um caminho. O caminho não é fácil. Temos que ser mansos. Temos que chorar, normal que choremos. O que ele está falando aqui é chorar sem se lamentar. Porque chorar é fácil. Jesus chorou. Jesus, quando curou uma das suas beneficiários da cura, ele falou, percebeu que ele ia voltar a pecar. E Jesus chorou. É normal, é um sentimento legítimo, é uma emoção básica nossa, legítima. Mas que a gente não precisa ficar preso no problema. A gente precisa usar desse nosso choro força para caminhar. Porque vamos ser consolados. Não estamos falando, ai Deus, por que fez isso? Né? A gente culpa a Deus. Não. Já sabemos hoje aqui, na doutrina espírita, que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, se a gente chora, a gente tem um entendimento que se não é uma prova e é uma expiação, é de alguma coisa que eu fiz no passado. Então, eu estou disposta a me reconciliar com a lei divina através dessa reparação. Também quem tem fome, você tem que ter fome e sede de justiça, temos que ser justos. Temos que ser misericordiosos e temos que aprender a ser puros de coração. Temos que voltar a ser crianças. A Biga trouxe da Oficina das Virtudes. Vocês já terminaram o livro? Não.
Tem um livrinho que é Cuidando da Criança Interior, né? De Alberto Almeida. E fala de todos os desafios, de todas as dificuldades, das sombras, mas no final traz a mensagem positiva, que é a criança que a gente pode chegar, que nos liberta de todo esse passado. É aquela criança que se joga na piscina com vontade de ousar, com vontade de se divertir, com vontade de estar bem. Esse é um bem-estar que nós podemos proporcionar a nós mesmos e aos próximos. E aí, vamos chegando mais no cerne do que é verdadeiramente, o que é uma fé verdadeira. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo que fala que a fé transporta montanhas. Ali as montanhas eles nos trazem, que são as montanhas do nosso orgulho, as montanhas do nosso egoísmo, as montanhas da nossa raiva, da nossa vontade de se vingar, essa coisa de as montanhas de estarmos presos ao passado, de culparmos os outros, tantas montanhas que a fé pode transportar, né? E aí eles qualificam a fé. A fé verdadeira, ela é ativa, não é aquela que são, Deus vai resolver isso. Mas você pode fazer alguma coisa? Não. Vou deixar o barquinho passar, porque Deus vai vir aqui, pessoalmente vai me tirar daqui. Não. A fé é ativa. Porque Deus não dá o frio maior que o cobertor. Então, nós temos a capacidade de usar o cobertor, de agir, de nos colocarmos em movimento. Ela tem que ser sincera, genuína. Não é falar para os outros, não é, né, só mostrar que eu tenho fé. Ela é contagiosa, eu contagio um ao outro. Nossa, quando eu realmente me entrego e confio em Jesus, por exemplo, ela é contagiosa, ela é calma e, sobretudo, ela alia-se à humildade. Não tem outras características também, mas alia-se à humildade. E eles trazem a seguinte frase: aquele que a possui, quer dizer, essa fé verdadeira, deposita sua confiança em Deus mais do que em si mesmo. Olha que legal. Não é que você não tem que ter fé em si mesmo. Você tem que ter. Mas é mais em Deus. É mais em Deus. É mais no Criador. É mais naquele que é a inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. É mais nele. Porque sabe, esse que tem essa fé, sabe que simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. Quando a gente fala sobre simples instrumento da vontade de Deus, então a gente já tem um mestre maior, é Deus, nosso Criador. Então, estamos sujeitos a ele, às coordenadas dele, quando nós temos a fé legítima, sincera, forte, ativa e humilde, porque a gente reconhece que é uma força maior do que nós ainda não sabemos tudo. E não vamos saber tudo, porque só quem sabe é Deus. Nós vamos progredindo, se assim o desejarmos. Mas como instrumento, nós percebemos então que nós temos que ter ação. O instrumento, ele não serve para ficar parado, ele serve para ser usado de uma forma útil, né? E da vontade de Deus, por isso que se torna mais útil ainda, e que nada pode sem ele. Então, Deus está ali por trás o tempo todo, nos fortalecendo, nos guiando, nos proporcionando oportunidades de crescimento. E aí, tem uma passagem, tem várias passagens de Jesus, mas tem essa aqui que ele mostra cada vez mais o que é, que tipo de fé que ele está falando, que tipo de fé que ele nos busca para que nós vamos buscar, que ele nos incentiva a buscar, que é: conhecereis a verdade. Olha só essa frase: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade significa que não é uma fé cega, né? Que não é você ser passivo e alguém te disser assim: Jesus está falando isso para você fazer. Como a gente está falando de Jesus, alguém fala: Jesus está falando para você fazer isso.
Será? Muitas vezes nós falamos coisas, nós ouvimos coisas de acordo com a minha realidade, ou com a realidade do outro, não com a verdade. É como cada um percebe a verdade. É tão diferente de ser a verdade. Então Jesus aqui nos convida, nos incentiva aqui a procurar a verdade, conhecer a verdade. E somente essa verdade é que vai nos libertar. Então a fé, ela não pode ser uma fé que vai ser cega. É uma fé que procura o conhecimento. É uma fé ativa. Essa sim é que vai proporcionar a verdade que vai nos libertar. Até porque não podemos abrir mão daquilo que Deus nos concedeu. Ele nos concedeu o que? A razão. Ele nos concedeu o livre-arbítrio. Não somos mais aqueles animais que temos inteligência fragmentada, nossa inteligência contínua. Por que abrir mão disso? Então essa compreensão, ela elimina dúvidas, medos e preconceitos, permitindo que a pessoa viva com mais harmonia e confiança no futuro. Isso é uma coisa muito interessante quando a gente fala no futuro, porque, lembrando, a mensagem de Jesus é para o nosso futuro. A mensagem de Jesus, quando ele curava as pessoas, ele falava assim: a tua fé te curou. Olha que interessante. A tua fé te curou. A fé naquele que estava ali representando Deus. Mas ele completava e muitas vezes ele falou: vá e não peques mais. Ele está falando de passado? Ele está falando: meu filho, se liberte do passado. Eu te curei. Vá adiante, meu filho. Vá adiante e viva. Viva com amor, viva para o amor. É esse o convite que Jesus está falando. Daqui para frente, liberte-se. Essa é a verdade de Jesus. Então ele está falando aqui em Jesus e o Evangelho, ele traz isso. A Joana traz todos os objetivos da Boa Nova que ele trouxe, centralizam-se no futuro do Espírito. E ainda encontramos, em Vivendo com Jesus, Jesus é a luz mirífica, maravilhosa, a iluminar a densa noite da história, abrindo clarão especial nas brenhas da humanidade em favor do seu futuro. É do nosso futuro. A mensagem de Jesus não ficou presa ao passado. A mensagem de Jesus é atual, é agora e é para frente. Jesus perdoou aqueles que estavam condenando ele à cruz. Não pediu para Deus perdoar? Ele não queria ficar preso ao passado. A mensagem de hoje do Evangelho de abertura foi falar sobre isso. Reconcilia-se com seus adversários. Na verdade, ele fala de perdão, que é pedir perdão e perdoar. São duas ações dentro do perdão. E a gente esquece isso. A gente tem que pedir perdão também. Não é só perdoar o outro. A gente pode ser o primeiro a começar um ciclo virtuoso. Bom, e aí essa fé é muito interessante, que faz que a gente perceba que não estamos sozinhos. Olha que coisa legal. Paulo trouxe essa mensagem, uma carta que ele mandou para os Coríntios. Ele abria Paulo viajou muito, ele abria várias igrejas e ele mandava as cartinhas para fazer com que as pessoas perseverassem, para que elas mantessem vivas as igrejas. E uma delas era: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Cada um de nós temos a nossa função. A minha não é melhor do que a do outro, nem do outro é melhor do que a minha. Não, estamos ligados, estamos interdependentes para fazer com que esse membro desse corpo funcione direito. Vocês são o corpo de Cristo. Olha só que responsabilidade. Quando a gente não encontra esse nosso propósito, quando a gente não vive esse propósito, o que a gente está fazendo com o corpo de Cristo? Porque nós somos um desses membros. É importante a gente lembrar disso. Eu vou dar uma puladinha aqui nisso. E aí, vamos falar então sobre... Estamos aqui no Natal. É Jesus, o Salvador. Salvador de quê? O Salvador
das nossas vidas, no sentido que ele traz realmente o caminho para a salvação, para a libertação. Nós no Espiritismo já sabemos de alguma forma que a gente se liberta. Uma delas é que nós somos seres imortais. Não acabou a vida e acabou, não. E que nós continuamos progredindo nos dois lados da vida, seja aqui ou seja depois, nos preparando para uma próxima encarnação. Não é isso? Isso é um processo. Ele também, o Espiritismo traz a lei de causa e efeito e nos traz então a responsabilidade. Não estamos aqui só para usufruir, drenar, não, estamos aqui para contribuir. Para quê? Para acender a nossa luz. Jesus falou isso para a gente. Vós sois luzes, fazei brilhar a vossa luz. E aí, estamos chegando no Natal, essas luzinhas são só lá de fora, cadê as nossas luzes? E aí, então, a gente pode fazer algumas perguntas do tipo, tenho seguido a luz que ele trouxe ao mundo, ou tenho permanecido nas sombras das minhas próprias limitações? Como que a gente se liberta disso? Como que a gente coloca ele junto comigo? Porque ele tá, eu que tenho que ir lá. Minha fé é sustentada pelo entendimento ou apenas uma crença que repito sem questionar? Que fé é essa vacilante? Será que se eu entender ela vai ficar mais fortalecida e vai me fazer agir mais para brilhar a nossa luz? Então, qual o presente que podemos oferecer ao aniversariante Jesus? O que podemos verdadeiramente levar? Porque chega no Natal a gente pede. Normal. A oração faz parte, né? A gente pede. Poucas vezes louvamos, faz parte também do propósito da oração, é louvar. Louvar Jesus, né? Natal. Então, vamos louvar a Jesus, entender o quão grande que esse Espírito é, o quão grande que muitas vezes várias pessoas confundem Jesus com o próprio Deus. É normal, é a nossa referência. Então, qual é o presente que podemos oferecer ao aniversariante Jesus? Falando de luz, talvez relembramos isso de novo, né? De brilhar a nossa luz, contribuir com sendo um membro melhor nesse corpo do Cristo. E Jesus sendo o mesmo ontem, hoje, sempre, também em cartas a Hebreus, a luz de Jesus brilhou ontem, brilha hoje e vai sempre brilhar. É essa luz que vai continuar iluminando o nosso caminho. É essa luz que devemos ter fé. Que Deus os abençoe.